Sejam bem-vindos ao Condomínio Soluções, um novo programa da Conde TV que vai trazer para você, síndico, e para você, condômino, as soluções para os condomínios e para os problemas que vocês enfrentam no dia a dia de vocês. Para conduzir esse programa junto comigo temos mais 3 síndicos 5 estrelas, a Nilvia, o Walter e o Gustavo, que vão, junto comigo, trabalhar para vocês nas soluções dos problemas para os condomínios. Hoje estamos trazendo um tema super atual, o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E é um caso real onde um visitante questionou um dos condomínios a respeito do armazenamento dos dados que estão no sistema de segurança do condomínio. É importante, viu, Nilvia, que já que a gente está começando aqui, né, o primeiro programa, e para quem está nos assistindo, essa lei é uma lei de 2018, entrou em vigor em 2020, e a partir de 1º de agosto de 2021 ela passou a ter sanções. Ela não abrange só condomínios. Eu tive num hotel agora sábado, eu tive que preencher um formulário autorizando de que maneira eu autorizo o hotel a usar os meus dados. E no condomínio a mesma coisa. O síndico tem que se adequar, né, à lei, à legislação, para que ele tenha a proteção dos dados. O visitante está correto, né? Ele está preocupado com os dados dele. Nós mesmos, quando entramos num condomínio, hoje no condomínio aqui, o nosso documento foi escaneado. E aí você perguntou, o que você faz com o meu documento? Não, no final do dia ele é deletado. Então isso é super importante. Exato, Walter. Hoje, quando cheguei aqui, eu vi que tinha um procedimento, né? Achei isso bem interessante, porque é o que a gente precisa fazer nos condomínios, a gente ter um sistema de governança com padrões bem definidos, orientar a equipe, né? É importantíssimo que quem está ali na frente saiba como fazer, de que forma fazer, como receber esse dado, como tratar a pessoa. Então é muito importante esse sistema de governança estar bem fechado, né? Treinamento equipe. Isso é importante ter sempre treinamento, porque é uma novidade, mesmo a pessoa treinada, às vezes ela cede à tentação de passar uma informação porque é um amigo, que é um conhecido. Então temos que tomar cuidado e estar sempre monitorando isso. É novo. Existe posicionamentos de advogados que uns acham que pode afetar o condomínio ou não, mas pelo sim ou pelo não a gente precisa se precaver. E essa prevenção começa ali aonde a pessoa chega na entrada. Pois é, e pelo que eu percebo, a grande dificuldade que nós síndicos enfrentamos e que estamos aqui tentando hoje esclarecer é justamente entender o que deve ser feito de fato com essa lei da LGPD, né? O que deve ser feito para implementar, quais são os cuidados, né? Existem assessorias aí jurídicas que dão treinamento, dão curso, então a dificuldade que eu imagino que os nossos colegas síndicos tenham é exatamente isso, saber o que tem que fazer na prática, né? Beleza, legal, tem o LGPD, tá, e agora? O que eu vou ter que fazer? Então é isso que eu acho que a gente tem que trazer como solução para os nossos síndicos que estão nos assistindo. Basicamente, se a gente tratar de uma forma muito grosseira na legislação, a gente precisa só proteger os dados que a gente está armazenando, ponto. O grande problema num condomínio é que esses dados eles não ficam só com o condomínio. Eles estão na portaria, eles estão na administradora, eles estão na empresa que faz a gestão do sistema de controle de acesso, eles estão com os porteiros, com o zelador, com tudo mais. Então, esse é a grande dificuldade que eu vejo na parte da implantação da LGPD nos condomínios é essa. Primeiro que você precisa tratar com os condôminos a parte de recadastramento. A parte de cadastramento, isso já é um parto. Você manter um cadastro de condomínio atualizado é algo muito difícil. Às vezes a pessoa está comprando apartamento, vendendo apartamento e tudo mais, e você não sabe disso porque o cadastro está desatualizado. Então você precisa estar sempre buscando junto do teu fornecedor, junto da tua administradora, da empresa que faz a terceirização, se for terceirizado, um contrato também de confidencialidade de informação. E um outro grande problema que eu vejo também é o seguinte: se você está trabalhando com um condomínio onde tem aquele porteiro que trabalha 20 anos, ele está acostumado a trabalhar 19 sem LGPD. Então, importante também é que a gente oriente nossos funcionários a pegar os dados somente necessários, né? Para que eu vou pegar dados a mais? Então, para um visitante, por exemplo, foto, RG, placa do carro, o nome. O nome. Então, dados básicos, não precisamos fazer uma ficha enorme de dados.
Exatamente para quê? Para evitar que a gente tenha esses dados desnecessários e tenhamos questionamentos a respeito disso. O que eu preciso, né? O que eu preciso para cada função, para cada cargo? Uma coisa é morador, uma coisa é visitante, uma coisa é prestador. Então é isso que a gente tem que pensar bem na governança e determinar o que a gente precisa realmente. Porque a LGPD ela veio com um enfoque mais comercial, né? Não é o caso do condomínio. Mas como a gente está dentro desse tipo de armazenamento de dados, nós caímos, querendo ou não, na mesma história. Porque nós temos um problema, e até dentro disso que o Mauro falou, nós temos um problema humano, né? Porque por mais que nós criemos alguma situação, que nem você falou, o que eu preciso de dados? Você vai criar um sistema, você vai criar uma rotina, vai criar um padrão, um processo, onde o visitante vai lá só colocar, por exemplo, se é um visitante que entrou a pé, não tem lugar para estacionar o carro, ele vai entrar lá e vai botar o nome, o RG ou o CPF, por exemplo. Talvez não precise os dois. Agora, criando os procedimentos, a gente tem o problema do ser humano. Se ele vai agir, como ele vai usar esses dados? E a gente conversava aqui antes do programa começar em relação não só aos dados que o nosso caso é um caso de visitante, mas nós temos as imagens, né? E até eu estava escutando um programa outro dia sobre esse assunto. Você está lá com a câmera no playground. O playground está filmando crianças. Só que você não colocou uma câmera lá para filmar crianças, você colocou uma câmera para filmar o espaço, o perímetro do local. Você está controlando a segurança do espaço, porém, na câmera, quem frequenta aquele lugar são crianças. E a gente tem que ter uma responsabilidade enorme com essas imagens. Se o zelador, acho que foi você que colocou o meu amigo, o zelador pega aquela imagem, o morador chega para ele e fala assim, ontem aconteceu isso, caiu não sei o que, eu queria ver, você puxa essa imagem para mim, e o zelador, na boa vontade, ele pegar essa imagem e dá na mão do morador. O que ele vai fazer com isso? Né? Então, todo esse procedimento, a gente tem que ter esse controle porque assim, o síndico é o responsável, dentro disso que o Mauro estava falando. Mas só o fato dele ter dado essa informação, ele já está infringindo a lei. Sim. Né? Então, ele não pode fornecer. Mas nós, como síndicos, passamos isso para ele? Então, precisa treinar, né? A equipe tem que ter termos de responsabilidade assinado pelo funcionário, orientação com o nosso jurídico, se temos que acrescentar alguma coisa ao contrato de trabalho. Em termos dos prestadores, a gente estava até comentando antes também, todos eles têm que ter aditivo, né, a respeito do LGPD agora. Então, todos esses pontos têm que ser monitorados, atualizados e também revisados, porque um condomínio grande, né, por exemplo, de 150 funcionários, quantos funcionários trocam, né, a todo instante? Você tem que estar em constante atualização e batendo na tecla. E deixar sempre lá, né, na cara, o que pode ser feito e o que não pode. Eu acho que o treinamento, né, constante, o acompanhamento, isso é muito importante, exatamente como foi colocado. Ele está lá há 20 anos, 19 sem, agora entrou. Então, é uma coisa que ele já tem um relacionamento com o morador. Uma mudança cultural, né? Exatamente, é uma mudança drástica do comportamento que ele tinha, né? E nós estamos falando em condomínio residencial, mas nós somos síndicos também de condomínios comerciais. Também. Né? Mas você sabe que eu acho que o condomínio comercial é mais fácil, porque o visitante tem a cultura já de deixar o seu cadastro ali e tudo mais. Agora, quando você está falando do condomínio residencial, a questão do cadastro, da tomada de informações, ela se torna muito mais em condomínios maiores ou por conta de algumas questões relacionadas com violência, em condomínios que passaram a ter um controle de acesso mais rígido. Tá? E aí você entra numa outra situação que é extremamente problemática também. Você imagina que você tem que tomar dados de todo mundo, só que de crianças você precisa da autorização do responsável. Isso. E aí você tem aquela festa infantil que está rolando, que o pai está deixando a criança ali na frente do prédio para ela vir entrando na portaria. E a lista que estava na portaria? E a imagem que ficou gravada? Quer dizer, é uma série de situações que eu costumo defender, assim, na minha posição pessoal, óbvio que legislação a gente tem que cumprir, não tem outro jeito. Mas na minha posição pessoal, eu acho que o condomínio ele precisa ter uma situação
um pouco diferente do que a legislação por conta da particularidade que é um condomínio. No caso, os residenciais. Os comerciais, eu acho que eles se encaixam perfeitamente dentro do conceito de empresa, vamos assim dizer. Os condomínios residenciais, a gente está falando de 200, 300, 400 donos com seus respectivos herdeiros e funcionários que tem que ter as suas responsabilidades, e o condômino tem que ter a ciência também da necessidade da Lei Geral de Proteção a Dados. Se você está numa empresa, você sabe que você tem que preencher um cadastro, que você vai precisar de um crachá para entrar e tudo mais. Condomínio, você sabe. Infelizmente é difícil de você falar para ele, olha, você precisa cadastrar sua biometria, você precisa tirar sua foto, para ele ter segurança. Ele não quer, porque ele está na casa dele. É complicado. Tu falou da biometria, entra nisso que tu tinha comentado. Tem biometria, tem câmera, tem o registro de visitante. Olha quantas informações... Tem o cadastro dos condôminos, para você gerar um boleto, né? E aí é o que a gente falava antes. O que eu preciso para gerar um boleto do condômino? O que eu preciso do condômino? Nome, CPF, que é o que registra no banco, e-mail e telefone. Então, Walter, isso depende muito da natureza, né? Se o condomínio, como já foi dito, se ele é residencial, se é comercial, e também do tamanho do condomínio. Para que num condomínio pequeno, onde não tenho biometria, eu vou tirar foto, né, da pessoa, de repente, né? Eu preciso para facial, para a pessoa entrar de repente. Então não necessita armazenar dados a mais. Inclusive a biometria é citado na lei como um dado sensível, né? Então biometria é um item que tem que ser armazenado somente em caso de necessidade mesmo, né? As questões das listas, né, Gustavo? Você quer falar de repente sobre as listas de moradores que ficam na portaria? Sim. Como tudo para dar certo dentro do condomínio, é necessária a cooperação dos moradores também, né? Passar informação, explicar. Por exemplo, tem muitos moradores que solicitam imagens, eu quero ver a imagem, eles não entendem que eles não podem receber essa imagem, que tem que tomar um cuidado, né? Os advogados orientam só atualmente a ceder as imagens via registro da polícia, né? Via intimação. Então, o condômino também vai precisar entender, ele precisa passar por um treinamento também, assim como a equipe, ele também precisa ser treinado, condicionado a entender até onde ele pode ir, quais são os direitos, até em que situações ele pode receber as imagens, o que pode acontecer caso ele deixe essas imagens vazar. Então, o tratamento do condômino também, assim como a equipe, é muito importante. Bom, falamos bastante aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e esperamos ter ajudado você, síndico, você morador, você condômino, você que está interessado no tema, né? Esse é o nosso primeiro programa, o nosso pontapé inicial, né? Vamos dizer assim. Então você se inscreva no canal da Conde TV, curta o nosso vídeo, acione o sininho para receber novas notificações de novos vídeos no canal e compartilhe esse vídeo com os síndicos, com os moradores, com todas as pessoas que você conhece. Até o próximo programa.